Olá, meus amados, muito bem-vindos para mais uma aula Escada de Vida Missionária. O que é que nós vamos aprender na aula de hoje? O que é vocacionado? Que orientação a sua igreja tem para oferecer a um vocacionado? E como acompanhar esse vocacionado do seu chamado até o campo missionário? Tá preparado? Vem comigo! Aula 6, Escada de Vida Missionária. Quero começar fazendo uma pergunta muito simples. Como que você vai ter certeza que a pessoa tem um chamado missionário? Já parou para pensar? Pelo dicionário, a palavra vocacionado vem de um verbo. É o mesmo que guiado, direcionado, orientado, encaminhado, norteado, acompanhado, escoltado, liderado, aconselhado. Vocacionado é um adjetivo, queridos, e é muito importante guardarmos 3 marcas. Quem tem determinada vocação, orientado para determinado fim ou objetivo. Propenso. Vocação religiosa é um chamado de Deus para a vida. Uma vida de vocação. Vocação religiosa é um chamado de Deus para a prática no seu dia a dia da vida cristã, da vida religiosa. É louvar e servir a Deus e ao próximo. Ter vocação religiosa é ser separado do mundo ou das coisas do mundo, em que o foco principal é voltar-se para agradar a Deus. Você enviaria um vocacionado sem ter uma formação acadêmica para o campo missionário? Você enviaria um candidato, um missionário, uma família, sem fazer parceria com uma agência missionária? No nosso caso, na nossa experiência, quando conversamos com os vocacionados, nós temos 4 grupos, o A, o B, o C e o D. Cada grupo, meus amados, tem a mesma escada com mais ou menos degraus. O grupo A são aquelas pessoas que têm mais de 18 anos, estão fazendo o ensino médio ou terminaram o ensino médio. Esse é o grupo. Eu reúno as pessoas deste grupo A, todos acima de 18 anos que estão fazendo ou terminaram o ensino médio. Segundo grupo é quem está fazendo a faculdade secular, qualquer uma que seja, ou já tenha terminado uma faculdade secular. Então esse é o grupo B, é o grupo 2, vai ter a mesma escada com um degrau a menos. Eu tenho um terceiro grupo, grupo C, é o pessoal que tem uma formação teológica, já foram a um seminário ou estão cursando esse seminário. E eu tenho o grupo D, é o grupo que tem uma formação missiológica, transcultural. Então, dependendo de qual grupo você está, você vai precisar ter mais ou menos degraus. Fácil de entender, não é verdade? A partir do momento que nós sabemos em qual grupo nós estamos, nós vamos entender os 6 passos que um candidato que tem o seu chamado até chegar ao campo, ele precisa dar na nossa igreja, que é a sugestão que eu quero dar para você. O primeiro dos 6 passos é: conversa com o líder de missões da sua igreja. Eu digo e brinco até que é conhecendo as regras do jogo. Então, quando você conversa com esse líder de missões da igreja local, você vai saber o que precisa ser feito até chegar ao campo missionário. Quais são os passos, as etapas, onde você vai ser treinado, preparado, burilado para chegar no campo missionário, para realizar a vontade de Deus, o mais qualificado quanto você puder. Provavelmente dentro desta conversa você vai descobrir que você vai ter um discipulador, uma discipuladora, alguém que vai caminhar contigo nessa trajetória até o campo missionário. Você vai compartilhar
com esta pessoa que vai caminhar contigo sobre a história de vida, sobre a sua conversão, sobre o seu chamado. A cada 2 meses vocês vão lanchar juntos, vão caminhar para entender como podemos trabalhar a tua vida de maneira que você possa render mais e melhor para você, tendo crescimento próprio, mas também abençoando e ganhando pessoas aqui, sendo bênção aqui, para ser bênção no campo missionário. Uma vez que você entende qual vai ser o processo, então você recebe um formulário do candidato ao campo missionário que você vai preencher. Certamente você não vai conseguir preenchê-lo todo numa vez só. Você vai preencher e na medida que vai caminhando, você vai completando esse formulário. Porém, você precisa preencher o que já tem e mandar uma cópia para o nosso escritório. Assim nós vamos acompanhando você nesse processo e nesta caminhada. Feito o primeiro passo, conversando com o líder de missões da sua igreja, o próximo passo é preparar um projeto. Você vai para onde? Vai fazer o quê? De que maneira? Quanto tempo isso vai levar e quanto isso vai custar? Esse projeto, ele não precisa ser grande, mas ele precisa ser claro. Ele precisa trazer a ideia por que você está pensando em ir para um desses lugares. Quais são as justificativas que mostra a necessidade de ter missionários nessa região, nesse povo, neste grupo. Uma vez feito o projeto e nós caminhamos contigo, damos exemplos de projeto para que você elabore bem e que você desenvolva de tal forma que vai ser fácil entender e conhecer os seus propósitos neste grupo ou neste povo-alvo que você escolheu. Próximo alvo. Próxima etapa, terceira etapa, é a entrevista no Conselho Missionário. À medida que você vai caminhando, crescendo, desenvolvendo, você vai chegar ao Conselho Missionário. Porém, antes da entrevista propriamente dita, você terá uma bateria de testes com uma equipe de psicólogos que vão fazer vários testes e entrevistas com você. E aí ele vai dar o parecer positivo, aprovado, áreas que precisam ser trabalhadas, daí você vai ter que trabalhar e provavelmente uns 6 meses depois você retorna para a gente. Ou pode acontecer de você não ter condições de ir a um campo missionário. E aí vai ter um parecer bem claro, bem específico. A gente não quer frustrar os sonhos que as pessoas têm. Então é muito importante você ter bem claro essa bateria de testes para que aí então você vai aprovado, vai para o Conselho Missionário. E no Conselho Missionário é um bate-papo em que você vai conversar com os membros do Conselho. Como é que foi a sua infância, como é que foi a sua conversão, como é que foi o seu chamado, como é que é o seu trabalho secular, como foi que você ganhou as primeiras pessoas, discipulou, levou ao batismo, porque você ganha alguém aqui, você vai poder ganhar alguém em qualquer lugar. Essa é a terceira etapa, muito facilmente. E dentro do conselho vai ter aquela pessoa que com certeza caminhou contigo e aí fica muito mais fácil. Quarto passo, quarto momento, uma vez aprovado no Conselho Missionário, você precisa ir para uma agência missionária. Geralmente nós te indicamos 5 agências missionárias em que você vai conhecer, se identificar e entre essas 5 você vai escolher uma delas na qual você vai trabalhar. Cada agência tem a sua particularidade. Cada agência é um pouco diferente da outra. Todas querem a mesma coisa: ganhar pessoas para Cristo, pregar o Evangelho, desenvolver um ministério. Mas o candidato é que vai escolher a agência missionária que melhor se identifica. Cada uma tem a sua filosofia em que você, candidato, vai precisar conhecer, entender, mas a agência missionária também vai precisar conhecer você, saber informações sobre você, e a igreja local vai ser fundamental para esta decisão e este encaminhamento. Uma coisa que eu não posso esquecer: quando falamos em agência missionária, no nosso caso, é obrigatório. Não podemos enviar ninguém para o campo missionário sem uma agência missionária. Você pode perguntar:
Mas por quê? Meu amado, quando falamos em uma agência missionária, por maior que seja a sua igreja, é importante ter uma agência missionária. Uma igreja, mesmo forte, mesmo grande, ela não é conhecida fora do seu habitat natural, fora do seu país. Então, é muito importante uma agência. Até porque você, como igreja, provavelmente vai ter um missionário naquela localização. A agência missionária terá vários. Então fica mais fácil para fazer a supervisão, para acompanhar, para orientar aquele candidato. Então, se a igreja vai sozinha, quando der um BO, um problema, a igreja irá arcar sozinha com toda a sua responsabilidade financeira, emocional e decisória. Agora, quando tem uma agência missionária, você está trocando ideias entre o missionário, a agência, a igreja com o seu conselho missionário. Então fica muito mais fácil. A Bíblia até diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Não é verdade? Então, a agência missionária é fundamental. Vencida essa etapa, nós estamos chegando quase na reta final, o quinto passo. No nosso caso, pequenos grupos multiplicadores adotam os missionários. Adotam para orar, adotam para cuidar do coração, para ligar para ele, para poder trabalhar o emocional, a autoestima, a cobertura espiritual, que a igreja sabe fazer isso como ninguém. A parte administrativa fica com a agência missionária, mas a parte espiritual, a cobertura, a oração, o envio de lembranças, de presentes, isso só a igreja tem condições de fazer. Então, esse candidato, uma vez que passou pelo conselho missionário, ele vai conhecer os pequenos grupos que vão orar pela sua vida. Ele vai lá com a sua família, vai ser conhecido e vai conhecer. Vai ser muito gostoso aquele momento de comunhão, de poder ver as pessoas, saber o rostinho e o nome de cada uma delas. Porque quando você estiver no campo, isso vai fazer toda a diferença. E aí então, última etapa nesse processo, culto de envio. É reta final. Culto de envio é fundamental marcar a data com antecedência, onde vai realizar ou um culto voltado para o envio do candidato, ou parte do culto para orar pela família do candidato, do missionário. Então, é muito importante você ter a família presente. É importante ter os pequenos grupos que vão adotar e orar ali, estar presente para oferecer a cobertura. É importante o conselho missionário ou os membros representando o conselho missionário, mas também a agência missionária, o representante. Se ele não pode estar presente, grava um vídeo e aí envia para a igreja para que possa ser passado no momento adequado. Nessa caminhada, meus amados, é muito importante acompanhar esse candidato, vai fotografando, vai filmando, porque nesse culto de envio a gente faz um videozinho surpresa, mostrando o desenvolvimento, o crescimento que aquele candidato experimentou na caminhada vocacional. E aí chega o momento de orar, né? Conselho missionário, membros do pequeno grupo, a família, o representante da agência missionária, todo mundo ali orando, fazendo o equibalo, o envio da família, do missionário ao campo missionário. Viu? Não é difícil, não é complicado. Sim, dá trabalho, mas é prazeroso poder ver o resultado de alguém que começou lá atrás e foi degrau a degrau chegando ao campo missionário. Agora, meus amados irmãos, todo mundo que levanta as mãos dizendo sim, eis-me aqui, irá ao campo missionário? Não. Nem todo mundo vai ter condições de ir ao campo missionário. E aqui é um momento estratégico e extraordinário. O que podemos fazer com as pessoas que têm paixão, amor pela obra missionária e não poderão seguir ao campo missionário por qualquer motivo? Eu chamo esse grupo de amigos de missões. São pessoas que são apaixonadas, eles oram, eles choram, eles leem, eles estudam, eles apoiam, eles estão juntos, segurando nas cordas para aquele que vai. Então, amigos de missões,
O que ele faz no nosso caso? Nós temos esse grupo em que nós trabalhamos o treinamento desse pessoal, treinando para liderar, treinando para compartilhar o evangelho, dar o seu testemunho. E ele trabalha junto com os vocacionados que irão ao campo, que serão comissionados, e nós trabalhamos algumas áreas muito específicas. Nós trabalhamos 6 áreas muito importantes. Primeiro, nós temos esse grupo que é de vocacionados, chamamos de vocacionados, e dentro dele tem os amigos em missões. É um grupo só. É uma moeda dos dois lados. Aqueles que vão precisam da cobertura daqueles que ficam. E aqueles que ficam olham para aqueles que vão e oferecem ferramentas, cobertura, um apoio fundamental. Segunda coisa que é muito importante, é uma visão voltada para Deus, intimidade com Deus, caminhando com Deus, ouvindo a voz de Deus. Não posso ouvir alguém que não ouve a voz de Deus. Então nós trabalhamos muito intimidade, devocional, leitura da palavra de Deus. Isso é fundamental. Terceira coisa, treinamento de liderança. Cada mês nós temos um líder. E por que isso? Porque cada pessoa tem um seu estilo de liderança. Cada pessoa tem um perfil diferente. Vai ter pessoas que vão tomar decisões na última hora. Tem outras que vão pedir conselhos. Tem outras que já vão determinar quem faz o quê. E no campo missionário nós vamos encontrar todo esse tipo de liderança. Então, começamos aqui treinando pessoas a entender os estilos diferentes de liderança e a trabalhar com qualquer tipo de estilo diferente de liderar o povo de Deus. Também aprendemos a dar o nosso testemunho, seja ele de conversão ou de chamado, seja compartilhando experiências de uma viagem missionária de curto prazo, de um projeto social, enfim, aprendemos e desenvolvemos a maneira de expressar, de falar, de compartilhar, dar o testemunho em cada mobilização que realizamos. Então aprendemos a poder encarar o público, a poder falar até mesmo de última hora, de improviso, dar o seu testemunho em qualquer circunstância, em qualquer momento, para qualquer pessoa. Quinta coisa que nós trabalhamos, teatro. O teatro missionário vai ajudar muito a desenvolver a fisionomia facial, a desenvoltura de expressão corporal, a dicção das palavras, né? E o fato de você aprender a perder, no bom sentido, a vergonha de poder falar em público, de encenar. Então isso vai desenvolvendo as nossas habilidades artísticas para poder impactar dentro do teatro as pessoas que vão assistir. Nós temos várias peças missionárias prontas, preparadas, em que utilizamos em cada mobilização. Sexto é a mobilização missionária. É algo muito gostoso, porque a mobilização missionária é algo que nós fazemos e realizamos uma vez por mês. E aí nessa mobilização nós desenvolvemos o trabalho de equipe, tem um líder do mês, e nós vamos para uma igreja. Vamos aprender a trabalhar com todo tipo de denominação, porque no campo missionário é assim, não é verdade? Então, vamos desenvolver o trabalho de choque missionário naquela igreja local. E vamos marcar a data, ter o apoio do pastor. Geralmente, combinamos com bastante antecedência, né? Confirmamos o horário, o endereço, e geralmente vamos um domingo antes para checar, para ver se está tudo ok, e convocamos a igreja para estar presente. Pedimos para trazer convidados, porque é algo muito gostoso e muito marcante. Nessa mobilização nós vamos dividir em 3 momentos. O que fazemos antes, o que fazemos durante a mobilização e o que fazemos depois. O que fazemos antes é muito importante. Orar. Orar sempre. Porque por maior que seja a experiência, habilidade, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus trabalhando no coração, na mente, derrubando os obstáculos na vida das pessoas. Então, oração. Ensaiamos, combinamos, né? Preparamos isso para que o líder, ele vai ter gente que vai ficar responsável pelos banners.
outra pessoa vai ficar responsável pelas bandeiras, outra pessoa vai ficar responsável pelas roupas típicas do teatro, outra pessoa vai ficar responsável pelos livros, outra pessoa vai ficar responsável pela parte da tecnologia, o pendrive, onde tem a mensagem, tem as músicas, tem a parte da tecnologia. Outra pessoa vai ficar responsável pela música, seja ele tocando ou apresentando. Então, cada pessoa da equipe ali tem uma função. Cada pessoa vai estar oferecendo a cobertura espiritual. Isso dá um senso de equipe, de família, de um grupo coeso. Vai ter pessoas que vão ficar com as fichas, porque haverá apelo, haverá decisões, e aí então iremos repassar para o pastor da igreja local. Uma vez feito o ensaio, quem vai dar o testemunho, quem vai pregar, quais são as músicas que serão cantadas, as transparências, as letras, tudo pronto. Chega o dia então de se reunir algum tempo antes para poderem sair e chegar com antecedência ao local onde será realizada a mobilização. Então, o segundo momento é durante o evento, durante a mobilização. Chegamos na igreja, então já procuramos junto com a sua liderança que sala podemos ocupar para o pessoal do teatro, que mesa podemos utilizar para fazer exposição de materiais ali na entrada da igreja. E rapidinho, quem é responsável pelos banners já vai decorando. Quem é responsável pelas bandeiras já vai decorando. Então, em 10, 15 minutos, toda uma igreja é pronta e preparada com todo o material para receber uma mobilização missionária. Pedimos para o pastor para que naquele dia ele possa iniciar o culto com uma ou duas músicas, que ele faça um momento de contribuição, de dízimos, que ele dê os recados e passe a palavra para o líder. O líder então irá prosseguir, ele irá apresentar o grupo, se identificando de acordo com o protocolo que a gente já tem, e aí ele vai ensinar duas músicas em dialetos africanos. Muito jóia, muito fácil, com a letra, e a ideia é quebrar o gelo, é mobilizar as pessoas ali através da música. E aí o clima já está pronto para prosseguirmos. Uma vez que a música foi finalizada, nós temos um testemunho. Temos o testemunho de alguém que vai falar da sua conversão ou do seu chamado missionário, que já foi amplamente preparado, treinado, e ele agora vai compartilhar o seu testemunho. Logo em seguida temos um vídeo missionário. Isso dá tempo para os demais componentes do teatro se prepararem para logo em seguida, após o vídeo missionário, então o teatro começa a acontecer. 10, 12, 15 minutos de teatro. E o teatro vai acontecendo, a igreja vai sendo impactada. Assim que termina o teatro, o pregador, a pregadora sobe e vai ministrando uma palavra, já também preparada, estudada, com slides, para que a igreja seja impactada. Logo em seguida vem o apelo. E amados, tenha certeza, não são poucos que vão à frente. Teremos ali vocacionados, teremos ali amigos de missões. Preenchemos a ficha, nós temos em duas vias, uma fica conosco, e a outra entregamos na mão do pastor para que ele possa prosseguir o acompanhamento dali por diante. Então, finalizado esse momento, então as pessoas que estavam responsáveis pelos banners vão retirar os banners, vão retirar as bandeiras, vão recolher as roupas do teatro, o equipamento da tecnologia, os livros, vamos juntar tudo e voltamos para a igreja local ou para as nossas casas. Durante a semana, no dia previamente combinado, nós temos então a última parte. O que acontece depois da mobilização? Nós vamos para uma avaliação, nós realizamos uma avaliação de como foi o evento, em duas perspectivas. A perspectiva da igreja, ela estava preparada, como ela reagiu, frutos, dificuldades, limitações. E a outra, nós como equipe. Nós estamos de fato preparados, eu como pessoa e nós como grupo, como é que foi? Então nós vamos passar por uma avaliação. E para nos ajudar na nossa avaliação, nós perguntamos, olha, como que cada um
se sentiu no local onde foi feita a mobilização. E cada um tem a oportunidade de expressar o seu pensamento, porque ali nós estamos avaliando, não o caráter da pessoa, mas estamos avaliando para melhorar o nosso desempenho ali na mobilização. Como você estava, como você se sentiu, como é que foi a sua participação pessoal na mobilização? Como que foi a questão da equipe para a montagem de banners, bandeira, teatro, tecnologia? Como equipe, como é que nós andamos? Houve sincronia? Houve dificuldade? Esqueceu alguma coisa? Como foi a equipe, por exemplo, de venda de livros? Deu para vender? Ou às vezes a gente ficou um pouco vergonhoso e não conseguiu expressar? Como que foi a equipe de louvor no dialeto africano, as transparências, a música? Nós estamos avaliando, queridos, mais uma vez, para melhorar, não para rebaixar ninguém em qualquer momento. Como que foi o testemunho compartilhado durante o culto? Podemos melhorar? Em que aspecto podemos melhorar? Como que a equipe de teatro se saiu? Estava tudo bem trabalhado, memorizado, ensaiado? Esqueceu roupa, esqueceu a fala? Como foi esse processo? Como que foi a equipe de projeção? Projeção das músicas, dos slides da mensagem, Como foi a parte da equipe da tecnologia? Como é que foi a palavra ministrada? A pessoa estava segura, foi dentro de um tempo previamente escolhido, ultrapassou esse tempo, então como é que foi? A mensagem foi clara, teve apelo, teve oportunidade. Então vamos avaliando isso, queridos. Avaliamos também como é que foi a equipe para pegar os nomes dos decididos. Tinha ficha, tinha gente suficiente, tinha caneta, foi repassado para o pastor, temos uma cópia para a gente orar, agradecer, se conectar com essas pessoas. Então, como é que foi esse processo? E onde nós podemos e precisamos melhorar? Esta avaliação vai nos ajudar em cada mobilização. Desenvolver a nossa atuação, desenvolver a nossa fala e as nossas convicções, porque estamos trabalhando para Deus e com Deus. Estamos chegando ao final de mais uma aula, viu como foi rápido? Então o grande desafio da aula é construir a escada de vida missionária da sua igreja local. Como vai ser essa escada? Quantos degraus? Quais etapas? E então isso vai ficar muito gostoso para que quando você conversar com um novo vocacionado, com um amigo de missões, vai ficar claro e fácil para ele visualizar e seguir a trilha desejada. No setor Quero Mais, quero indicar 2 livros. Vocacionados, do Ronaldo Lidório, é um livro de bolso. Você numa sentada rapidinha vai entender o que é vocação, os obstáculos da vocação, o privilégio da vocação e como você é impulsionado para cumprir a vocação que Deus tem dado a você. O segundo livro, Do Chamado ao Campo Missionário, de Oswaldo Prado e Paulo Finner, é um livro muito gostoso, fácil, mas precioso. Precioso porque ele vai dar mais detalhes como trabalhar com vocacionado, com alguém que é chamado, com alguém que quer atender o apelo do Senhor Jesus. Então é um livro que vai te mostrar, por exemplo, filosofia missionária, é um livro que vai te mostrar etapas, momentos, preocupações, cuidados que se precisa ter com o vocacionado. Então esses 2 livros que eu quero recomendar para você. Tem dúvida? Escreve para a gente. Teremos a maior alegria de tirar a sua dúvida e abençoar a sua vida. Até a próxima!